Olá, eu sou José Sena, este é o seu canal Meditando na Bíblia 7. Lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, é com o nosso coração quebrantado e contrito que nos colocamos diante da Tua preciosa presença nessa manhã, a fim de que Tu possas, ó Pai, com a Tua gloriosa palavra, falar aos nossos corações nessa manhã, sobre as necessidades de cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa igreja, nessa manhã, para que ao sairmos daqui, possamos sair, Senhor, cheios da Tua presença e com a Tua palavra fortalecida em nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos auxilia nessa manhã tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria nesse primeiro momento dizer que para mim, é sempre muito desafiador fazer uma exposição bíblica em datas específicas, especiais, especialmente no Dia das Mães. É sempre muito desafiador fazer uma exposição bíblica em datas como essas. Porque, em geral, se cria uma expectativa de que você vai fazer uma exposição a respeito de, no caso específico, dessa manhã, falar sobre a mãe e coisas do tipo. E eu fiquei essa semana toda muito intensamente pensando, orando, pedindo a Deus um direcionamento nesse sentido, porque, como disse, para mim é sempre desafiador falar em datas assim. E eu fui conduzido assim pelo Espírito a esse texto, que é um texto que, na maioria das Bíblias, tem como tema Deus é amor. A maioria das Bíblias contextualiza essa passagem, essa perícope que a gente chama na teologia, como a perícope que fala que Deus é amor. E, conduzido pelo Espírito e para falar sobre esse texto, eu falo porque lembrei, inclusive, da passagem em que Deus usa o amor de uma mãe como o que mais próximo na terra havia para que pudesse usar como analogia do seu amor. Você só encontra na Bíblia essa referência, como diz que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, mas o nosso Deus jamais se esquece de nós. Então, o amor de uma mãe é tão intenso e profundo pelos seus filhos, ao ponto de Deus usar como analogia do seu relacionamento, do relacionamento que ele tem com o seu povo. Não obstante, apesar disso, que eu digo, dessa analogia que Deus faz, o C.S. Lewis, tinha uma frase dele que é o seguinte, ele dizia assim: só Deus pode amar em liberdade absoluta, porque Deus não precisa de ninguém. Então só Ele pode amar de forma absoluta. Faço uso dessas palavras do C.S. Lewis então para dizer que não vim falar da mãe, das mães, por mais que as amemos e as respeitemos, mas vim aqui expor a Sagrada Escritura e, inspirado pelo amor da mãe, expor aquilo que é o amor mais absoluto e profundo que existe no universo, que é o amor de Deus, que é o Deus de amor. Nesse sentido, então, que eu quero me apropriar desse texto para falar sobre esse tema, aperfeiçoados no amor. É o tema que eu gostaria de expor nessa manhã
tão preciosa para nós. Faço isso como seguindo a advertência de que a gente nunca pode perder de perspectiva que Deus, Ele é o Senhor de tudo. A razão de estarmos aqui, porque Deus nunca teve um começo, Deus nunca terminará, Deus sempre será uma realidade absoluta para nós, Deus sempre será totalmente independente, e tudo aquilo que não depende de Deus, tudo aquilo que não é Deus, depende de Deus. Todas as coisas, toda a existência humana depende de Deus. Todo o universo comparado a Deus é a mesma coisa que nada. E dizer que Deus é constante, que Deus ele é um padrão absoluto e que Deus é livre para amar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E dentro do seu absolutismo, da sua grandeza, da sua soberania, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu amar você e eu. Ele resolveu amar a humanidade. Eu recebi de presente há alguns meses atrás uma teologia sistemática de um autor americano chamado Michael Horton, que é um teólogo reformado, que na sua teologia sistemática ele afirma que existem atributos de Deus que são incomunicáveis e existem atributos de Deus que são comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são, dentre a misericórdia e dentre outros atributos, Deus, um dos atributos fundamentais comunicados por Deus é o seu amor. Porque os atributos comunicáveis de Deus não comunica uma mentira, mas os seus atributos são idênticos à sua essência. Então Deus, Ele comunica amor porque Ele é amor. Deus é amor. O contrário não é verdadeiro. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Mas a gente não pode condicionar e dizer, o amor é Deus. Não, Deus é amor. Uma das essências de Deus é o amor. Um dos atributos que são comunicáveis por Deus é o amor. Mas o amor em si não é Deus. Entende isso? É uma coisa meio complexa de se entender, mas eu cito mais uma vez, hoje vou citar bastante o C.S. Lewis. Ele diz, olha, o amor de Deus por nós, no entanto, é o objeto mais seguro que a gente deve conversar a respeito. É mais seguro do que falar do nosso amor por Ele. Porque o amor de Deus por nós é absoluto, é supremo, é constante, não muda, jamais mudará. É uma verdade absoluta. Deus te ama, Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama cada um de nós que está aqui. Essa é uma verdade absoluta. Nessa verdade não há nenhuma variação, nenhuma inconstância, porque Deus não há inconstante. Deus não muda. Deus não muda, Ele jamais mudará. Pois bem, nesse sentido, o texto que lemos, ele é um texto que faz parte de uma carta que a tradição da igreja convencionou chamar essa carta de primeira carta de João. De fato, existe unanimidade em relação à autoria dessa carta por João. Provavelmente ele escreveu essa carta no início do século II, no período em que ele estava na Ásia Menor. Ele escreve essa carta que, entre outras coisas, essa carta ela tinha um propósito de defender já a igreja de heresias que surgiam. Já no segundo século você tem movimentos externos de perseguição à igreja, mas você também tem problemas internos, que são as heresias, os movimentos que vão surgindo no meio da igreja, que servem para causar descontinuidade e problemas na caminhada da igreja. Então João nos escreve as suas cartas, e especialmente essa carta, com esse propósito de ensinar a essência de Deus, ensinar valores importantes na defesa do Evangelho. Segundo o próprio autor, o próprio João,
e isso inclusive dá sustentabilidade ao fato que foi o próprio João que escreve a carta, no próprio capítulo 4, ele afirma que é testemunha viva da morte e ressurreição do Cristo. Então, de fato, é uma carta de João, é uma carta escrita por João, que tem como propósito defender a fé e tem como pensamento predominante aqui, essa é a minha contribuição na interpretação do texto, o pensamento dominante aqui na carta, especialmente no trecho que lemos, é que Deus não é um produto da ação humana, Deus não é produto da nossa ação, Deus não é fruto do nosso pensamento, mas Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de todo amor. Esse é o pensamento dominante aqui. Deus é a fonte de todo amor. E mais, quem vê Jesus, vê o amor. Quem olha para Cristo, vê o amor. Quem olha para Cristo, vê o amor na prática, na vida real. O amor encarnado. Nesse sentido, meus irmãos, no contexto bíblico, a palavra que o autor escolhe é a palavra ágape, que provavelmente vocês devem ter escutado falar isso algumas vezes. No grego existe pelo menos 3 palavras para se referir a amor, mas a palavra que o autor utiliza aqui é a ágape, que é o amor que não é erótico, é o amor que não é o amor da caridade, mas é um amor que é um amor próprio de Deus, perdão, um amor próprio de Deus, que tem características, segundo a própria Sagrada Escritura. Esse amor, ele é, no contexto bíblico, ele tem algumas características. Quais são elas? Primeiro, é um amor ativo. O amor de Deus é um amor ativo, revelado pelas suas intervenções na história a favor do seu povo. Então, primeiro, o amor é ativo. Segundo, o amor é eletivo. Em que sentido? Deus escolhe no Antigo Testamento e elege o seu povo. Deus escolheu e elegeu o povo que ele decidiu amar. Ele decidiu amar e ele escolheu e ele elegeu aquele povo. E por fim, terceiro, esse amor é misericordioso. Porque esse amor é um amor que salva, é um amor que corrige, é um amor que socorre, é um amor que perdoa. Na transição para o Novo Testamento, esse amor, ele agora é o amor que se revela. É o amor que se revela no Cristo. O amor que se revela em Cristo, nas ações do Cristo. Todas as ações do Cristo são movidas pelo amor. É o amor, segundo, que permanece eletivo, porque foi o Pai que escolheu o Filho, e o Filho decidiu escolher o seu povo. Então esse amor permanece eletivo. E por fim, esse amor agora, terceiro aspecto, já no Novo Testamento, ampliando o sentido que o Antigo Testamento dá, no Novo Testamento, esse amor é um amor manifesto. Ele não é um amor apenas cognitivo, sentimental, mas ele é um amor manifesto. Quando você olha para a cruz, você sabe exatamente o que é amor. Quando você olha para a cruz, você olha para ela e você pensa no que a cruz transmite, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós, e aí você ao olhar para a cruz, então você percebe que esse amor, que é um amor que poderia ser, antes de Cristo, pensado, um amor que não poderia existir, um amor que não poderia jamais a gente ver encarnado, a cruz é a prova cabal de que esse amor, ele se manifestou no meio de nós. De que o amor é possível, de que o amor é real, de que o amor é vivo e que o amor é mais forte do que tudo. Já dizia no Antigo Testamento, o amor que é mais forte do que a morte. Esse amor citado no Antigo Testamento, que é mais forte que a morte,
ele agora é manifesto em Cristo. O amor que foi capaz de vencer tudo, o pecado e a morte na cruz, por nós. Cristo vence pelo amor. É o amor que se manifesta. Santo Agostinho dizia, olha, no passado, misericórdia. No presente, amor. E no futuro, a providência de Deus. No presente, no agora, é a manifestação do amor de Deus que nos mantém de pé. É a manifestação do amor de Deus que nos sustenta. Que nos sustenta com a sua mão poderosa. Por que isso? Porque, meus irmãos, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos impacta. O amor de Deus nos ensina. O que o amor de Deus nos ensina? Nos ensina, nos aperfeiçoa, nos reposiciona na nossa caminhada. E o texto vai mostrar para nós 3 coisas importantes. E esse é o ponto central da exposição dessa manhã. Que amor é esse que nos constrange? Que efeitos esse amor tem na minha vida? Que efeitos o amor de Deus provoca em mim e em você? Que aperfeiçoamento é esse que o texto fala? Que aperfeiçoamento é esse que o apóstolo fala? Olha, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é também nós somos este mundo. Esse amor que aperfeiçoa a gente. Aperfeiçoa como? Aperfeiçoa em quê? Que aplicações eu tenho dessa verdade bíblica na minha vida hoje? Quais são as aplicações que esse texto tem para nós hoje? Para sair do mundo do conceito, da ideia, para a vida real. Quais são as aplicações? Primeiro, o próprio autor diz que esse amor, ele é um amor que nos coloca no mundo, na realidade. Ou seja, esse amor é um amor que nos coloca na prática da verdade. O amor de Deus nos aperfeiçoa na prática da verdade, usando uma linguagem mais simples, na obediência. Porque quem ama a Deus, diz o texto, guarda os seus mandamentos. Então, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós, porque nos faz praticar a verdade, nos faz obedecer a Deus. E veja, não falo aqui do ponto de vista de moralismo, você deve fazer isso ou fazer aquilo, mas o amor lhe aperfeiçoa de maneira que você passa a entender que você vive não mais pela sua consciência, mas pelo Evangelho, pelo impacto que o Evangelho gera na sua vida. E aí quando você é agarrado por isso, irmão, não tem como. Eu lembro que há eu era pastor na cidade de Valença, lá no estado do Rio de Janeiro. A gente tinha lá um ministro de louvor, que hoje é pastor também. Eu tenho muita saudade dele, esse rapaz. Hoje ele é pastor Saulo. Ele cantava sempre nas ministrações, ele cantava um cântico que dizia o seguinte, esse cântico, me marcou muito esse cântico, dizia assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Lembram desse cântico? Acho que ele não é tão antigo assim. E é uma verdade bíblica isso, uma verdade do amor, porque quem é impactado pelo amor de Deus, irmãos, não consegue viver de outra maneira, não consegue viver fora do amor de Deus. Por isso Paulo fala que é impossível, é inconcebível, uma vez que você é atingido pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, é impossível que você consiga se desgarrar desse amor. Porque um amor, como recentemente uma outra canção que fez muito sucesso, é um amor que é capaz de largar 99 ovelhas para ir em busca daquela que se perdeu. É um amor que é capaz de abrir mão do que é sólido, do que é real, por alguma coisa que parece perdido. A primeira vez que eu ouvi esse cântico, eu estava andando pela rua de Boston, lembrei da minha experiência pessoal e fiquei pensando: meu Deus, que Deus é esse que é capaz de largar o certo, o
o que é perfeito, para ir atrás de um homem perfeito, pecador como eu. Que explicação tem isso? Como amar uma pessoa como essa? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Deus um dia me amou? Mesmo sendo eu quem eu sou? Eu quero dizer para você que apesar das suas imperfeições, meu irmão, minha irmã, apesar das suas falhas e transgressões, apesar de tudo de errado que aconteceu na sua vida, Deus permanece te amando, porque o amor dele não há variação. Ele ama, ele te ama, e ele se entregou na cruz, numa cruz não simples como aquela, não leve como aquela ali, mas uma cruz pesada, cheia de pecado, pesado pelo teu pecado e pelo meu. E ele se entregou por causa de um amor real, um amor vívido na prática, um amor que sangra, um amor que se entrega. Ele morreu desse jeito. Segundo, esse amor que nos aperfeiçoa, esse amor, irmãos e irmãs, é o amor que nos faz vencer o mundo. Aleluia! Esse amor nos faz vencer o mundo. O que vence o mundo é o poder do amor de Deus. É o poder do amor de Deus. Existe uma controvérsia histórica, na teologia sobre santificação. Existem os que são mais calvinistas, que acreditam que a santificação é fruto da experiência salvífica. Você foi salvo, eleito, salvo, e por causa dessa eleição, da salvação, você produz uma vida santificada que vence o mundo. Existem os que são mais arminianos, que já compreendem que a luta para vencer o mundo, ela é parte da resposta que o homem e a mulher precisa dar a esse amor que a gente está falando aqui, que é esse amor de Deus. E existem os wesleyanos, não que entendem a teologia do ponto de vista de John Wesley, não wesleyanos, porque às vezes falar wesleyano para mim é difícil, porque meu nome é Wesley, Parece que eu estou defendendo a minha própria causa, mas não é. Eu faço referência ao avivalista do século XVIII. John Wesley, ele já acreditava que o amor de Deus é tão poderoso, tão majestuoso, que pelo amor de Deus, no amor de Deus, a gente consegue alcançar a perfeição cristã no mundo. Ele dizia, é possível ser perfeito nesse mundo imperfeito. Mas como? Pela força do amor de Deus. Mas, se a gente olhar para essas perspectivas que eu estou dizendo aqui, pelo menos por essas três, provavelmente hoje a teologia avança, tem muito mais maneira de olhar para a Bíblia e para explicar, tentar explicar Deus, mas eu diria que o que a gente pode perceber em comum aqui é que, de fato, irmãos e irmãs, a gente consegue vencer o mundo. A gente consegue vencer as atrocidades do mundo. Todas as respostas humanas sempre são baseadas nessa ideia. Nós vencemos porque nós nos fundamentamos no amor de Deus. O amor de Deus nos fortalece para vencer as adversidades da vida. Vencer o mundo, para mim, precisa ser olhado, encarado de forma ampla. Vencer o mundo é vencer as adversidades que o mundo se coloca contra nós. Adversidades que não param, que são intensas, constantes, inconstantes, que vão, que voltam. Mas o amor de Deus é constante em nós e produz frutos em nós que são constantes. Produz frutos poderosos em nós que nos levam a alcançar a vitória nesse mundo terrível e cruel. Nós somos fortalecidos e levados a vencer o mundo. E por fim, irmãos e irmãs, nós somos aperfeiçoados. Esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento da fé. Nós somos aperfeiçoados para a fé. Aperfeiçoados na fé. Para o autor dessa carta, o aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento de fé. De fé. O amor de Deus só é possível ser aperfeiçoado na sua vida cristã quando você se embriaga do amor de Deus.
quando você se reveste do amor de Deus, porque esse amor lhe aperfeiçoa em todas as suas características, fortalece você em suas fraquezas, e esse amor faz você ser fortalecido na fé. A sua fé nunca mais será a mesma, porque o amor de Deus aperfeiçoa os crentes, porque a medida da fé é a medida do amor, a medida da fé é a medida do amor. Eu vou finalizar com C.S. Lewis, que eu comecei com ele. Ele tinha uma frase que ele dizia que a saúde espiritual de um homem e de uma mulher é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Você quer ver se uma pessoa tem uma saúde espiritual? É a medida do amor que essa pessoa tem por Deus, que nada mais é que uma resposta a esse amor glorioso, que nos ajuda na prática da verdade, que nos ajuda na vitória do mundo, em vencer o mundo, que nos ajuda a aumentar a nossa fé. Quanto mais você amar a Deus, quanto mais você se embriagar pelo amor de Deus, a sua fé vai ser mais forte, mais consolidada, e vai levar você a ter vitórias maiores, vitórias sobre esse mundo, sobre as adversidades da vida. Somente no amor de Deus é que a gente consegue vencer todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. O convite é ser aperfeiçoado no amor. Ser aperfeiçoado no amor. Sabe como é que sua mãe te ama? Eu perdi minha mãe, mas eu tenho as melhores recordações da minha mãe. Porque quando eu olho assim os textos bíblicos, e a coisa mais palpável que eu consigo encontrar para expressar o que Deus sente por nós é ver o que as mães são capazes de fazer pelos seus filhos. Eu lembro-me que às vezes a gente fica até com certo ceticismo quando você vê isso, mas quando eu estava num período que eu fui pastor no Rio de Janeiro, eu assessorava a igreja metodista. Tem uma pastoral lá que chama Pastoral da Juventude em Conflito com a Lei. Essa pastoral é um trabalho que a igreja possui dentro das instituições eu esqueci como é que é o termo técnico. Basicamente é assim: um jovem, um adolescente ou uma criança que comete um crime, que não é chamado na lei brasileira de crime, comete um ato infracional, ele é julgado e algumas vezes ele é condenado a cumprir uma medida socioeducativa, que é uma privação de liberdade. Ele vai para um lugar, fica preso. É suposto na lei que essa casa ofereça a ele educação e aquela coisa toda, esporte, educação, ressocialização, atendimento psicológico, mas não acontece isso na prática. Na prática é um presídio. Os adolescentes ficam presos lá e pode ficar pelo menos até 3 anos presos. E eu fui assessor da igreja para essa pastoral, que trabalhava só numa unidade que fica numa cidade de Belford Roxo, lá em Belford Roxo, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu fiquei trabalhando lá talvez eu acho que cheguei a assessorar lá quase 3 anos. Eu era pastor lá em Nilópolis e ao mesmo tempo assessorava essa pastoral. Foi um tempo assim bastante desafiador na vida. E vez por outra, constantemente, quando a gente ia até a unidade, que a gente tinha contato com as famílias, a gente ia até ficar cético nessas horas, porque quando você vai conversar com uma mãe, a mãe vai falar assim: ah, pastor, olha meu filho lá, ajuda meu filho. Aí ela começa a falar do menino, você pensa assim: é um santo. Por que esse menino está preso aqui? Você fica pensando, né? Que a mãe falando, escrevendo o filho, você acha que você tem vontade de pegar para você. Aí você vai saber, aí você entra para dentro da instituição, e aí você vai conversar com um aqui, aí vai conversar com um ali, aí vai saber por que ele está cumprindo a medida socioeducativa, aí você vai ver um monstro. Mas para a mãe ele é tudo.
Para a mãe ele é tudo que ela tem. Ela é incapaz de ver a crueldade dele. Ela é incapaz de vê-lo com os olhos que todo mundo vê. Ela é incapaz, ela não consegue ver isso. Veja, eu não quero aqui, cara, por favor, não me entenda mal, eu não quero fazer um juízo de valor se ela está certa ou está errada, mas eu queria dizer que, na maioria das vezes, eu falo isso por uma experiência, né, própria, de vezes lá ao vivo, na maioria das vezes ela o vê, não com os olhos que a lei o vê, porque ela é mãe, porque ela ama aquele menino, porque ela é capaz de entregar a vida dela para aquele menino. Ela acha que ele vai ser ressocializado, ela tem esperança que ele vai mudar. Mesmo que todo mundo fale assim, não tem jeito, meu filho é um crápula, ela acredita que ele pode mudar. Agora pensa em Deus em relação a nós, irmãos. Pensa quem éramos. Pensa o tipo de vida que levávamos. Pensa em gente ruim e perversa que tem no mundo. Você olha assim, cara, esse cara é incapaz de mudar. Aí depois você pensa no amor de Deus. Você pensa no sacrifício de Cristo, que Cristo morreu por essa gente. E que se essa gente se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eles serão aceitos diante de Deus como eu e você. Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é tão poderoso que é capaz de mudar a pior pessoa que você já conheceu na face dessa terra. O amor de Deus é capaz de mudar essa pessoa e transformar essa pessoa na melhor pessoa que você jamais conheceu. Esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o amor de Deus que se manifesta no seu poder, que atua no meio do homem e da mulher, no meio da humanidade. Deus é amor, o seu amor transforma, o seu amor muda, o seu amor faz as pessoas serem transformadas poderosamente. Deus é assim, ele muda a gente. O pior que a gente seja, ele muda a gente. Ele transforma pessoas. Ele olha para nós e vê em nós, não o que somos, mas ele vê aquilo que nós podemos ser. Uma vez eu vi alguém dar um testemunho assim aqui na igreja. Eu já comi lixo quando eu era criança. Mas Deus, quando viu você comendo, quando todo mundo via você comendo lixo quando era criança, todo mundo podia imaginar que você seria um fracasso na vida. Mas Deus vê o futuro, Deus vê a eternidade, Deus vê o que você pode ser, as coisas sensacionais que você pode fazer. Deus vê uma criança abandonada, uma criança que foi deixada de lado, e Deus vê não o fracasso que ela pode ser, mas a grandiosidade de coisas que ela pode fazer em Deus, porque Ele é tudo. Amém. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se isso tem algum impacto na sua vida, na minha tem muito impacto. Quando eu penso nisso, eu penso que sou capaz de seguir em frente, que sou capaz de avançar, que sou capaz de superar adversidades, que sou capaz de permanecer fiel, que a minha fidelidade não depende de mim, depende apenas da minha capacidade de me submeter a Deus. Porque nas horas em que, me lembrei de Martinho Lutero dizia, todas as vezes que eu tentei agarrar algumas coisas da minha mão, elas me escaparam pelos dedos. Mas quando eu coloquei-as na mão do Senhor, nunca eu as perdi. Aleluia! Glória a Deus! Coloque a sua vida, a sua família, tudo que você é, o que você tem, nas mãos de Deus, e nada lhe escapará, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria orar com você nessa manhã, da tarde, né? Se você puder, vamos nos colocar todos de pé, em nome de Jesus. Para a gente orar. Vamos fazer duas orações. Eu queria primeiro fazer uma primeira oração por todos nós. Depois eu vou pedir para as mães virem até aqui no altar, para a gente fazer uma segunda oração por todas as mães nessa manhã. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos por um instante e que você pensasse na sua vida, naquilo que você está ouvindo aqui do Evangelho, que
que a gente está falando, o Evangelho aqui nessa manhã. E queria desafiar você a fazer uma mudança na sua vida. Não viva pelo que você tem, não viva pelo que o seu passado forjou, mas decida viver uma vida baseada no amor de Deus nessa manhã. Decida isso. Eu vou orar com você agora, e se você que está me ouvindo, está aqui e sentiu o seu coração estranhamente aquecido e quiser hoje tomar uma decisão de mudar a sua trajetória de vida, a de viver não mais pela sua própria força, mas se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, eu queria te pedir que, numa atitude de fé, você saísse do seu lugar e viesse até o altar enquanto nós oramos, entregando a sua vida a Ele e declarando publicamente a sua fé no Cristo que morreu por nós, mas que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e hoje vive e reina para todo sempre. Se você puder, coloca a mão na direção do teu coração, eu gostaria de abençoar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa manhã, pela oportunidade que tivemos de estar na tua presença maravilhosa, a tua presença gloriosa. Nos ajuda, Senhor, a ser envolvidos cada vez mais pelo teu amor, o teu amor que não falha, o teu amor que jamais nos abandona. Fortalece-nos no teu amor, que o teu amor nos dê, Senhor, força para seguir em frente, força para ser obedientes à tua palavra, viver pelo exemplo da tua palavra, força, Senhor, para vencer o mundo, e que teu amor nos encha de fé, encha-nos de fé, Senhor. Queremos ser cheios de fé, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana de conquistas e vitórias, e que você seja cheio do amor de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.